Vai nos dizer: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grande multidão o apresentava em volta, para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores, que lavavam suas redes. Entrou um dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco, dali ensinou a multidão. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo, lance a sua rede para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar a rede novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixe, que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta de que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seu sócio Tiago, João, filho de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Podemos assentar? Senhor, nós te pedimos que não venham ser as minhas palavras, mas venham ser o teu Espírito Santo, Deus, através de minha vida. Porque ninguém que veio aqui veio para ver o que eu ia falar, mas veio o teu agir nessa casa, nessa noite, Senhor. Que a tua graça venha habitar, Deus, neste lugar. Eu sei que a sua presença já se faz presente neste lugar. Deus, que a tua presença venha ser palpável, Deus, as nossas mãos. Senhor Jesus, que a tua graça venha ser derramada neste lugar, Deus, porque por mim eu nada posso, Pai. Mas se o Senhor quiser, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode e irá fazer grandes coisas, Pai. Pois não é sobre a quantidade de pessoas, não é quem está aqui ou quem deixou de estar, Pai, mas é sobre a tua presença, a tua graça e a tua vontade, e que ela venha se realizar em nossas vidas nessa noite. Amém. Eu estava, meu pai no domingo falou: você vai pregar na quarta? E eu fiquei meio, meu Deus, o que eu vou pregar? E eu fui estudar, tanto que agora está achando que uma pregação da Carolina Barros, e eu já tinha estudado, e tudo que eu tinha pensado para falar, ela já tinha pregado, porque a pregação já faz alguns meses, e ela falou na pregação dela. O chamado de Simão e o temperamento dele me chamou a atenção por conta de algumas situações que aconteceram, e Deus me fez voltar essa palavra. Simão, ele foi chamado, e um dia qual ele estava pescando, e a sua pesca não tinha sido boa. Ele tinha jogado a rede a noite toda, tinha pescado a noite toda, pois esse era o seu serviço, porque ele era pescador. E ele nada tinha conseguido. Então, Jesus ali tinha acabado de começar a sua trajetória, estava começando a fazer os seus milagres, a sua história estava começando a ser escrita. Ele já tinha sido batizado por João Batista, ele já tinha sido levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado. E quando ele começou a pregar, ele viu 2 barcos, e a multidão era tanta que as pessoas não ouviam, não prestavam atenção, porque muitos se apertavam. Então ele viu 2 barcos ali, e então entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e o Simão levou ele até um tanto a qual ele pudesse ver, conversar e falar com a multidão. E logo após, como foi lido, depois de Jesus pregar para a multidão, de falar o que Deus o revelou na sua pregação, ele disse: Simão, jogue a rede, vá mais fundo e jogue a rede. E Simão disse: mestre, porque Simão não conhecia quem era mestre. Simão não tinha a noção ainda de quem era Jesus, não sabia que Jesus era filho de Deus.
mas ele reconhecia a autoridade a qual estava sobre a vida de Jesus. Então Simão, entendendo que o que estava sobre ele era algo muito maior do que ele podia imaginar, ele então entendeu e disse: mestre, jogamos a rede a noite toda, mas nada pescamos, mas eu vou fazer porque o Senhor está me mandando. Simão entendeu a sabedoria de Deus na vida dele naquele dia, e entendeu que algo diferente estava acontecendo, e obedecendo o mestre, ele jogou a rede, e quando puxou, o barco quase virou, porque não aguentou o peso de tantos peixes que carregavam. E ali começou a chamada de Simão. Ali Simão largou tudo que tinha, de tudo que vivia, e Jesus disse: larga tudo e vem. E eles deixando tudo e foram, e ali começou a trajetória de Simão. Então Simão começou a ver os milagres de Jesus, começou a andar perto de Jesus, via que ele tinha algo diferente, que ele não era mais um sacerdote, que ele não era mais um profeta que tinha vindo. Ele começou a ver algo diferente. O que me chama a atenção é que a Bíblia nos relata que Jesus escolheu 12 discípulos para estar com ele. Jesus andava com multidões, havia muita gente andando com Jesus, mas dessa multidão Jesus separou 12, e desses 12 Jesus tinha intimidade com 3 pessoas, e uma delas era Simão, a outra era Tiago, e a outra era João, a qual Jesus o amava, o discípulo a qual Jesus amava. Mesmo separando 12, Jesus tinha mais intimidade com 3. E olha o peso disso. A gente olhando para essa passagem, às vezes a gente não entende, só foi uma pesca, mas ali Jesus estava deixando algo. E mais para frente, quando Jesus vai para ser traído por Judas Iscariote, que era um dos seus discípulos, chegando na mesa, depois da ceia, deles ceiarem, Jesus virou a Simão e disse: Simão, Simão, Satanás pediu para mim, para que te peneirasse, mas eu orei em favor de você. Assim que eles acabaram de cear, houve uma discussão, porque eles queriam saber qual seria o líder, porque Jesus já havia dito que ele seria morto, Jesus já havia dito que ele seria retirado deles, e eles acabaram de cear com Cristo. Judas já não estavam mais ali, era só os 11, e eles começaram a discutir qual seria o líder, quem iria mandar, e ali Jesus advertiu a todos, mas teve um só a qual ele chamou a atenção, e foi Simão, dizendo: Simão, Simão, o diabo pediu para te peneirar, mas eu orei e supliquei ao Pai por ti, porque o Senhor tinha um mistério maior com Pedro, o Senhor tinha algo maior com Pedro, mesmo com toda a sua personalidade explosiva, Deus tinha algo maior com Pedro, porque ele disse assim em suas palavras: em você eu estabelecerei a minha igreja. Ele trocou o nome de Simão para Pedro, porque Pedro significa rocha, significa pedra, algo sólido, e Jesus dizia para ele: em você eu estabelecerei a minha igreja. Em você é o líder, você terá a liderança, porque você é forte, mesmo com a natureza fraca e explosiva de Pedro. Mas Pedro, mesmo andando com Jesus, mesmo vendo todas as maravilhas a qual o Senhor tinha feito, que curou o cego, ressuscitou, que levantou, que trouxe, que fez, mesmo assim, a palavra de Deus vai nos dizer que quando Jesus fala para ele que o diabo queria peneirar, ele continua dizendo: e quando você se converter, volte a mim. Aí você pode dizer: mas Pedro andou com Jesus, viu milagres, expulsou demônios, curou em nome de Jesus porque ele fez isso e ele não era convertido? É isso que Jesus vai nos dizer. Sabe, às vezes nós fazemos tudo, nós estamos ali caminhando, mas ainda não chegou o tempo do Senhor nos pressionar para fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Sabe por quê? É necessário que a pressão, que a destruição, que as marcas, que uma prensa seja
feita nas nossas vidas. Um vinho, ele não é extraído se ele não for prensado. Não existe o vinho se a uva não for prensada. É assim na vida cristã. Não existe ministério se você não for prensado. Não existe ministério se Deus não nos colocar à prova. E assim ele fez com Simão, dizendo... Mas Simão disse assim: Deus, eu estou pronto. Mesmo depois de Jesus dizendo: você vai ser peneirado, Satanás pediu para te peneirar, Satanás pediu, mas eu orei por você. Ele disse: não, eu estou pronto. Eu estou pronto, eu mato e morro por você. Se for necessário, eu morro junto com você. Jesus virou e disse para ele: Pedro, antes que o galho cante 3 vezes essa noite, você me negará. Pedro talvez não entendeu naquele momento, mas mais tarde ele entenderia o que Jesus queria dizer com essas palavras. E assim aconteceu. Pedro se exaltou no meio da briga quando Judas veio para beijar e entregar Jesus aos soldados, cortou a orelha do soldado, mas mesmo assim o Senhor foi lá e Pedro, não é assim. Então Jesus foi levado, Pedro foi junto, se assentou no meio da fogueira a qual eles tinham feito. E ali uma mulher vendo ele disse: você é um deles, fala como eles, anda como eles, se veste como eles. E ele disse: está louca, mulher, eu não sou um deles. E mais tarde um outro homem veio e disse: você com certeza é um deles. E ele esbravejou e disse: eu não sou, eu não conheço. Uma hora depois vai relatar a Bíblia que outro homem vem e diz: você é um deles, eu te vi com eles. E ele disse: eu não sou. E o galo cantou a 3ª vez. E quando o galo cantou a 3ª vez, Jesus virou sua cabeça e olhou diretamente para o rosto de Pedro. E Pedro saiu dali chorando amargamente, porque ele tinha acabado de dizer: não, Jesus, eu estou pronto. Eu estou pronto, eu mato e morro por você, eu morro com você. Aquele mesmo Pedro que viveu os milagres, ele tinha acabado de negar com Jesus. E eu tenho certeza que ele pensou: não sou muito eu diferente de Judas, que acabou de vender Jesus por 30 moedas. Mas a diferença entre Judas e Pedro é que Judas não reconheceu. Judas deixou que Satanás se apossasse dele, mas Pedro, ele teve a coragem de reconhecer de que sem Deus, que sem Jesus, que as obras do Senhor Jesus na vida dele, que sem aquilo, sem o amor, sem a paixão, ele não era nada. Pedro teve a coragem de reconhecer que sem Jesus ele não poderia fazer nada. Sabe, muitas vezes nós somos assim. Nós falamos: não, Senhor, eu estou pronto. Não, Senhor, eu posso fazer. Não, Deus, o Senhor prometeu, então faça cumprir. Não importa as outras coisas, eu estou pronto. E Deus está dizendo: não, você não está, mas eu estou te preparando. Espera mais um pouco. E nós estamos: não, Senhor Jesus, pode me dar que eu vou fazer com excelência. Pode me dar que eu vou. Mas Deus, Ele quer nos tratar. Sabe por quê? Porque se tivesse acontecido antes, se o Senhor tivesse te dado antes, se as coisas tivessem se realizado, talvez hoje você não teria mais nada. E estaria frustrado dizendo: por que, Deus? Por que o Senhor me deu? Por que o Senhor deixou acontecer? Então, se tudo ia se acabar. Mas é Deus dizendo: você precisa estar pronto. Você precisa passar pela prensa. Pedro precisou passar pela prensa para ele entender o projeto de Deus na vida dele. Nós não vamos alcançar êxito nas coisas de Deus se nós não passarmos pela prensa. Há um tempo necessário. A palavra de Deus vai dizer que há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Nós não podemos antecipar, mas também não podemos atrasar a vontade de Deus. Nós temos que estar alinhados com o projeto de Deus. Nós temos que estar seguindo a palavra a qual o Senhor Jesus, as instruções a qual o Senhor Jesus nos deixou. Mais tarde, Pedro, ainda amargurado, ainda triste, e com certeza ele dizia dentro de si: eu não sou mais digno
que Jesus faça alguma coisa na minha vida. Eu não sou digno que Jesus olhe para mim. Mas Jesus volta. Jesus ressuscita no seu terceiro dia, assim como ele tinha falado. E a primeira pessoa a qual o anjo fala para as mulheres irem chamar para vir no sepulcro foi Pedro. Era Jesus mostrando que, apesar de ele ter negado ele 3 vezes, ele não deixou de amar. Era Jesus mostrando que Pedro ainda tinha grandes coisas e que a negação dele não era o fim da história dele. Era Jesus mostrando que tinha algo a mais com Pedro, e assim ele vai. E a primeira coisa que, quando Jesus volta ao mar, já ressurreto, depois de Pedro ter ido ao sepulcro, depois de ele ter aparecido na casa e Jesus o chamar de filho, então ele aparece no mar. E está Pedro e alguns, mais 7 discípulos em alto mar pescando. E Jesus aparece na praia andando e pergunta a eles: vocês têm peixe? E eles respondem: não temos. Eles ainda não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: lance a rede e puxa. E assim eles fizeram novamente, assim como a primeira vez a qual o Senhor Jesus tinha o chamado. E assim aconteceu novamente. Quando eles puxaram a rede estava cheia de peixe. Era Jesus mostrando mais uma vez: eu posso fazer. Eu ainda estou contigo. Eu posso vivificar a minha palavra na sua vida quantas vezes for necessária para você entender que eu sou contigo. O interessante que nessa passagem me chamou a atenção é que quando Pedro percebe que era Jesus, ele pega a sua capa, a qual ele tinha tirado, e vai correndo a Jesus. Aquilo me fez entender que Pedro tinha deixado o seu ministério, porque capa significa ministério, dependendo de onde a gente lê. Ou ela significa vergonha, ou ela significa ministério. E a capa de Pedro significava o ministério dele. Mas ele arrancou a sua capa e voltou a fazer aquilo que o Senhor mandou que ele deixasse para trás, dizendo: eu não sou mais digno de fazer as coisas, eu não sou mais digno de ser chamado discípulo de Jesus. Mas ali então ele colocou a sua capa, dizendo: eu estou disposto, Jesus, se o Senhor quiser fazer na minha vida, eu estou disposto a ir ao seu encontro. E chegando ali na praia, Jesus disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: tu sabes, Senhor Jesus, que eu te amo. E mais uma vez ele perguntou: Pedro, tu me amas? E ele falou: tu sabes, Jesus, que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez, pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E a palavra vai nos dizer que Pedro se entristeceu porque o Senhor Jesus perguntou pela terceira vez, porque aquilo remetia à negação a qual ele tinha feito. E ele responde: tu sabes, Deus, tu sabes, Jesus. E ali Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus sabia o que ele estava confiando a Pedro. Jesus sabia que ele não tinha errado. Pedro podia pensar: eu não sou digno de Jesus, eu não sou digno de andar com ele, eu não sou digno de nada, eu o neguei, eu não sou diferente de Judas por ter o traído, eu não sou diferente de ninguém que falou mal, eu não sou diferente daqueles que o crucificaram, pois eu o neguei, eu deixei, eu voltei ao meu velho eu voltei às minhas velhas práticas, eu deixei a minha capa e voltei para o alto mar, dizendo: eu abandono tudo. Mas ali então Jesus vivificou aquilo que ele tinha falado para ele há um tempo atrás: sobre você eu estabelecerei a minha igreja. E dali em diante, Pedro, na sua primeira pregação, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele fez a sua pregação e 3.000 almas 3.000 almas aceitaram Jesus. E dali mais 5.000 almas aceitaram Jesus. Sabe, Pedro tinha um temperamento difícil, um temperamento explosivo, um temperamento rancoroso, mas ele tinha algo dentro dele. E Jesus via muito
além daquilo que toda a sua braveza, toda a sua raiva escondia. Jesus via a pedra, a rocha, ele via já lá no futuro a pregação a qual ele faria, e 5.000 almas se convertiam, e 3.000 almas se convertiam, e Pedro foi o primeiro apóstolo que abriu a igreja, e todos confiavam em Pedro. Pedro cuidava de todas as coisas. Vocês falam assim: Deus, eu não posso porque eu sou assim, eu sou, sabe, Deus, eu não posso porque eu não tenho capacidade, eu sou brava. Senhor Jesus, a minha natureza não deixa, você só coloca empecilhos. Mas Deus está dizendo: é sobre você que eu quero fazer, é em você que eu quero salvar a sua casa, a sua família, é em você que eu quero que bairros sejam alcançados, que vidas sejam alcançadas, porque Jesus vê muito além daquilo que os olhos humanos veem. Glória a Deus. Sabe, Judas poderia ter um fim muito diferente, mas Judas, ele era uma pessoa a qual não quis mudar, mesmo sendo um dos apóstolos, mesmo andando com Jesus da mesma forma que Pedro andou. A palavra em João, no livro de João, vai relatar que João relata que Judas era ladrão, que ele não merecia, porque quando Jesus vai cear na casa de Marta, Maria e Lázaro, e eles estão à mesa, Maria pega um óleo e derrama sobre Jesus. E derramando sobre Jesus, era um perfume muito caro, um perfume valioso. E Judas, olhando aquilo, a reprime. Em João 12 vai dizer assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou em Betseda, onde morava Lázaro, o homem a qual ele havia ressuscitado dos mortos. Preparando um jantar em homenagem a Jesus, Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro de essência de óleos aromáticos, ungiu aos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância de perfume. Mas Judas Iscariote, o discípulo que breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas das vezes roubava uma parte para si. Aí nós falamos: nossa, mas como que uma pessoa que anda com Jesus, cuida do dinheiro de Jesus, rouba o dinheiro para si? Judas, mesmo andando com Jesus, ele não quis, não que ele não teve, ele não quis a sua personalidade, ele não quis a mudança na sua vida, porque ele poderia sim ter sido mudado. A Bíblia vai nos dizer: é necessário que o escândalo aconteça, mas ai daquele que vai vir. Poderia ter sido outra pessoa, que a morte de Jesus, a traição de Jesus poderia ter acontecido, mas Judas deixou que Satanás se apossasse do corpo dele, e assim traiu Jesus. Não deixe que Satanás aposse do seu corpo. Sabe, Pedro poderia muito bem ser usado por Satanás, porque tinha a sua explosão, a sua natureza ruim, mas ele não deixou, com todas as suas falhas, ele não deixou que Satanás usasse isso contra ele. Como foi pregado alguns dias atrás pelo pastor: vence a sua carne, porque vencer a sua carne é mais difícil do que você vencer o diabo. Sabe por quê? Se você fizer um jejum, se você ler a palavra, se você estar na presença de Deus, se você expulsar um demônio: eu te expulso pelo nome de Jesus, você vai expulsar. Mas faça isso com a sua carne, isso não vai acontecer. Se você não matar os seus desejos, se você não tirar aquilo que alimenta a sua carne, aquilo que satisfaz, irmãos, você mata o seu espírito, você tira o Espírito de Deus de dentro de você. Quantos irmãos hoje, eu não sei o que aconteceu com todos os irmãos, sei que alguns não puderam estar aqui por doenças ou por trabalho, mas por que outros irmãos não estão aqui?
É claro que o Senhor sabia de todas as coisas, como a pastora disse, que Ele escolheu. Ele já sabia quem viria e quem não. Mas por que outros irmãos não estão aqui? É prazeroso eu ficar na minha casa, depois de um dia de trabalho cansativo, tomar um banho, colocar uma roupa confortável, sentar de frente à minha TV e pegar alguma coisa muito boa para comer e não vir ao culto. É muito bom eu fazer um passeio com a minha família, é muito bom eu ir viajar, é muito bom eu fazer tantas coisas. Mas vir na casa de Deus é sempre uma luta. Não deveria ser. Sabe por quê? A nossa prioridade deveria ser a casa de Deus. Porque se não fosse por Deus, se não fosse por Jesus, ai de nós. Mas muitas pessoas priorizam outras coisas. É claro que imprevistos acontecem. Não estou dizendo aqui que nunca nada pode acontecer, que você não pode faltar no culto. É claro que imprevistos acontecem, mas com todos no mesmo dia. Tem pessoas que priorizam os desejos da carne, assim como Judas fez. Priorizou a sua concupiscência, priorizou o seu bem-estar, porque ele queria dinheiro, porque ele era ladrão. A pessoa que era ladrão, ela quer o seu próprio bem, ela não quer o dos outros. Ela não importa para quem está fazendo, ela não quer olhar para quem ela está fazendo, ela quer o seu próprio bem. Uma pessoa que roubava o dinheiro de Jesus e sabia da sua soberania, porque andava com ele, mas preferiu o seu bem-estar. Mas Pedro, ele preferiu priorizar, ele preferiu entender de que sem Jesus ele não era nada. Ele preferiu entender que ele precisava matar a sua carne. Ele preferiu entender que era necessário a prensa que ele passou para reconhecer a soberania de Deus e os planos de Deus na vida dele. Que nessa noite você venha ter o reconhecimento, porque o reconhecimento, ele quebra cadeias, ele quebra prisões. O que tem te impedido na sua vida? Não seja como Judas, não deixe que Satanás aposte da sua vida, mas seja como Pedro, mate a sua carne, permita que Deus faça a prensa dele. É dolorido, irmãos, mas todos os dias é uma guerra, é uma luta a se vencer. Todos os dias é uma luta, é uma guerra a se vencer. Se não é contra nós mesmos, é contra as coisas espirituais, porque a nossa guerra não é contra sangue, não é contra a carne, mas sim contra potestades e principados do mal. Que você venha vencer. Olhe para você nessa noite, feche seus olhos por um instante e olhe para dentro de você. Se for necessário, como foi pregado no domingo, passe pelo tanque e se lave para alcançar o santo dos santos. O que é necessário? Pergunte para Deus: Deus, o que eu preciso mudar em mim para alcançar os santos dos santos? O que eu preciso, Deus, mudar em mim? Deus, aonde eu estou errando? E se eu não estou, Deus, esteja comigo, Senhor Jesus, me instruindo aonde eu devo seguir. Mas não deixe que Satanás tome posse de você. Não deixe que Satanás tampe a sua visão para que você não veja. Trágico foi o fim de Judas. Ele, depois que entregou Jesus, reconheceu o seu erro, mas já era tarde demais. Então saiu para se enforcar. Mas em Atos dos Apóstolos vai nos relatar, Pedro nos relata que Judas foi encontrado partido ao meio e suas entranhas estavam destruídas. Ele não aguentou a pressão a qual Satanás fez a vida dele. E saindo dele, o destruiu. Não deixe que Satanás destrua a sua vida. Mas tenha a humildade de reconhecer o projeto de Deus. Por mais dolorido que seja, por mais que você fale, Deus, mas está tão dolorido, mas quanto mais intimidade, mais a prensa, porque o Senhor, Ele só prensa aqueles que Ele tem intimidade. Entenda, eu estava escutando a pastora Camila Maus falando isso, e Deus falou nitidamente comigo. Deus, Jesus, Ele só imprensa aqueles que Ele tem intimidade, porque se Ele não tem intimidade, Ele não chega para fazer, Ele não chega para cobrar, porque não é necessário cobrar de uma pessoa que você não tem intimidade. A minha mãe me cobra de uma forma a qual eu não cobraria outras pessoas, porque ela é minha mãe. Ela sabe da forma que ela
jeito porque ela tem intimidade comigo. Você só fala de um jeito com seu marido, com seus filhos, porque você tem intimidade com ele. Quando você chega na rua, você não vai falar com outra pessoa da mesma forma, porque você não tem intimidade com ela. Deus só faz o que faz na sua vida porque Ele tem intimidade com você. Aprenda a reconhecer, dentre os 12, Deus só tinha intimidade com 3. E foram os 3 a qual o Senhor trabalhou, e dentro deles o principal era Pedro, a qual o Senhor estabeleceu a sua igreja. Se tem sido cobrado, se tem sido requisitado, é porque Deus está mostrando que tem intimidade e que com você as coisas são diferentes. Mas nós custamos a entender isso. Eu custo a entender isso. Antes de pregar para qualquer um aqui, eu estou pregando para mim mesmo, porque essa palavra hoje serve para mim do que mais para qualquer outra pessoa. Deus só cobra daqueles que Ele tem intimidade. Deus só cobra daqueles que Ele quer fazer, que Ele tem um plano, que Ele tem projeto. Não que Ele não tenha plano com o amigo do lado, assim como ele. Mas Ele não tinha plano com os outros discípulos. Tinha, mas com os 3 era diferente. Talvez você seja diferente. Deus está doendo. Deus está cansativo, mas é porque Ele tem intimidade. Deus, eu não aguento mais, mas é porque Ele tem intimidade. Entenda, o Senhor vai requisitar coisas maiores de você, porque Ele tem intimidade. Sabe que a Cabalos disse uma coisa muito interessante, que quando um avião ele sobe e o piloto vai dizer, nós estamos chegando a 1000 pés, e nós vamos entrar na 10.000 pés. 10.000 pés. E nós vamos entrar no modo navegação agora, que é o modo mais alto, a qual você já vai ficar ali, né, reto, lá. A pressão é muito grande. E seu ouvido tampa, quem tem alergia, tampa tudo, você não respira, você já fica em desespero. Porque quanto mais alto e mais perto de você estar pleno, de você estar ali na plenitude, mais doloroso é. Quanto mais alto você sobe, e quanto mais perto de você estar estabelecido, mais doloroso é. Mais perto do monte, mais perto da face. Eu mesmando com o peso da glória, mas mais perto da glória quer dizer mais perto da morte. Não fuja, assim como o povo de Israel fez. Eles viram a glória, eles se prepararam, porque a Bíblia vai dizer que eles se santificaram. Chegaram ao pé do monte, mas quando Deus mandou subir, eles disseram, nós não vamos, porque nós vamos morrer. Mas eles tinham se santificado, porque não subiram? O medo. Não deixe o medo te parar. Não deixe o medo parar os planos de Deus na sua vida, sabe, irmãos? Às vezes eu fico, meu Deus, como que vai acontecer? Muitos dias, assim, eu tenho que ficar assim, meu Deus, como que eu vou fazer minha faculdade? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho serviço. E como que eu vou conseguir meu serviço? Eu mando um currículo, mas ninguém me chama, parece que nessa cidade não tem serviço. Meu Deus, como que eu vou conseguir fazer tal coisa? Como que eu vou conseguir tirar minha carta se eu não tenho serviço? Eu não tenho dinheiro, meu Deus, esse mês. E você fica ali, o medo te paralisa. Você fica tão focado nas coisas de como vai ser, o que vai acontecer, o que eu devo fazer, que aquilo te paralisa. E Deus está dizendo, não se preocupa. Não se preocupa. Porque eu não tenho aqui, mas lá no céu eu já tenho, como foi pregado. Você não tem aqui, mas lá no céu você já tem. Deus está dizendo, não se preocupa. Só se preocupa com a preparação. Se preocupa com o que você tem que fazer. Se preocupa em ouvir a minha voz e me obedecer. E entender que não é tempo de fazer nada. É só tempo de andar e esperar. Obedecer. Porque as coisas vão se cumprir. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Para sorrir, para chorar, para conquistar, para perder, para estar junto, para se afastar. Há um tempo para todas as coisas. Passe a entender. Eu quero ler uma coisa que eu achei muito interessante. A história de Judas Iscariote é um retrato vívido de um homem e a sua própria natureza
é completamente depravado, perverso, apto a ser instrumento nas mãos do diabo. É impossível separar a pergunta sobre quem foi Judas Iscariote, conhecidos na palavra, do que Jesus disse. Mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem será traído. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. A história de Judas Iscariote apresentada tem um triste fim de sua vida, que poderia ser honrada por Deus. Um homem talentoso com um potencial tremendo, mas que amou mais a corrupção do que a sua sabedoria e do que o seu mestre. Que glorioso futuro era sonhado por Deus para este homem que transformou sua história em um escândalo. A lição a aprender com Pedro teve uma transformação de vida depois de seguir a Jesus. Durante o seu percurso, acertou, falhou, pecou e se arrependeu, mas cresceu na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tal como nós, ele foi um homem imperfeito, teve medo, dúvidas, coragem, orgulhou-se, mentiu e chorou, mas se entregou a Cristo com ousadia, deixando tudo para trás. Seu temperamento forte, impulsivo, foi transformado pelo eterno amor de Deus e pela maravilha da graça de Cristo, dando lugar a uma nova vida. Pedro entendeu que sem Jesus não havia outro lugar para ir. Não podia confirmar nas suas próprias forças ou habilidades, mas em Cristo estava firme na palavra do Senhor, que era viva e eficaz e permanente. Assim ele foi discípulo durante anos, com sofrimentos e lutas, fortalecido com o batismo no Espírito Santo, e se tornou-se uma pedra firme em Jesus até o fim. Pedro fortaleceu-se na palavra e fortaleceu mais ainda seus irmãos na rocha viva e na palavra que é Jesus Cristo. Que assim como essa palavra que vocês acabou de ouvir, Pedro também teve seus altos e baixos, seus pecados, seus erros, mas reconheceu e soube entender quem era a rocha, em quem ele deveria confiar. Reconheceu a soberania de Jesus Cristo, reconheceu que ele tinha que se perdoar e pedir perdão para Deus. Reconheceu que o seu temperamento não levaria a lugar algum e que talvez ele poderia ter o mesmo fim que Judas, se ele continuasse da mesma forma que era. Mas deixou-se transformado pela graça e pela palavra e se tornou um dos maiores homens citados na Bíblia. Que nessa noite essa palavra venha entrar no seu coração e que você venha ser transformado pela palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e eu passo a palavra para a pastora.